Olá pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o funcionamento do comércio na Alemanha. Até o ano de 2003 aproximadamente, logo no início da adoção do euro na União Europeia, o comércio de rua funcionava de 9 às 18 horas e o comércio no shopping center até às 20 horas, com exceção do sábado, onde ambos os comércios encerravam suas atividades às 16 horas. Aos domingos o comércio normalmente não funcionava e continua sem funcionar nos dias atuais, mas com a pressão por conta da inflação do euro, o comércio aos sábados foi estendido também ao horário de 18 horas para comércio de rua e 20 horas para os shopping centers. Esse horário ainda tem uma peculiaridade. Aqui no Brasil, se nós estivermos numa loja, nós somos atendidos até concluir a nossa compra. Na Alemanha, quando dá o horário do encerramento do comércio, já se forma a fila no caixa e a última pessoa que está no caixa no momento do horário do encerramento, ela recebe uma senha, de maneira que mais ninguém entre a sua retaguarda para continuar suas compras. Os demais que estão na loja, então, são obrigados a encerrar suas compras e sair da loja sem concluí-las. No comércio, de maneira geral, os vendedores não atendem e não orientam o cliente a realizar suas compras. Os produtos já estão expostos nas prateleiras, nos cabides, nas araras. O próprio cliente pega a sua roupa, vai, veste, experimenta o seu sapato e depois se dirige diretamente ao caixa, sem a intermediação do vendedor, ou apenas ele orienta uma ou outra coisa mais simples. Por exemplo, uma vez eu fui comprar um sapato e eu enxerguei um sapato 43 preto do modelo que me agradava e solicitei ao vendedor se havia aquele sapato no número 42 marrom. O vendedor apontou para aquela pilha de sapatos que estava exposta nas prateleiras e disse: se estiver, está ali, pode procurar. Se fosse no Brasil, com certeza eles iam procurar um sapato, eles iam me mostrar outras opções, outros modelos, entrariam no depósito, me trariam uma pilha e eu não sairia de lá sem comprar o sapato. Eu achei estranho, comentei isso com alguns amigos alemães, e eles disseram que na Alemanha o vendedor ele não ganha comissão sobre as compras. Ele é bem remunerado, ele é formado num curso específico para vendedor, inclusive no nível tecnólogo, e não recebe nenhuma comissão pelas suas vendas. Ele tem as suas obrigações, ele tem a maneira como ele deve se referir ao cliente, mas ele não vai ajudar o cliente especificamente com as compras. A exceção é feita nas lojas maiores, numa loja de grife, onde já existe um padrão internacional de qualidade. O supermercado é algo interessante. Os alemães não costumam fazer compras grandes, eles fazem diversas compras, muitas vezes praticamente diárias, e eles não consideram também que a ida ao supermercado é um passeio. Eles vão lá para comprar aquilo que eles estão precisando naquele momento. Ou seja, quando ele chega no caixa, ele quer passar suas compras o mais rápido possível. E após o caixa, não existe aquele espaço que tem no Brasil para que possa ser colocadas as compras. O cliente já tem que entrar direto com o seu carrinho e à medida que o caixa vai passando as compras, elas já são lançadas diretamente no carrinho, ou então o próprio cliente apanha essas compras e coloca numa sacola. Não são fornecidas sacolas descartáveis, ou nós trazemos uma sacola, ou nós trazemos uma cesta de Vime, também é muito comum, particularmente para as pessoas mais idosas, ou então colocamos direto no carrinho e jogamos no porta-mala do carro e depois arrumamos em casa assim que nós chegarmos. O número mínimo de caixas é aberto então no supermercado. À medida que a fila ultrapassa o número de pessoas, é acionada uma outra pessoa no próprio supermercado que vai abrir o próximo caixa. Essa pessoa pode estar, às vezes, limpando o supermercado, ajustando o estoque, fazendo algum trabalho contábil ou administrativo, e ela é chamada para se dirigir ao caixa e abrir esse caixa em função dessa nova fila. Existem alguns supermercados que são mais em conta, um deles se chama Aldi, não confundir com Audi, que é a fábrica de automóveis, e o outro é Lidl. São supermercados onde vale a pena nós irmos e nós compramos então aquilo que se encontra disponível lá e vamos a alguns supermercados maiores para adquirir alguns produtos um pouco mais específicos. Por exemplo, não é muito comum na Alemanha se consumir arroz. Isso é encontrado na melhor qualidade em lojas de produtos asiáticos. E somente nos supermercados maiores. Nesses supermercados mais populares, não encontramos então o arroz. Feijão, então, nem pensar. Esse é um produto que tem que ser comprado em lojas de produtos africanos.
Aí nós vamos ajustando as nossas compras. Mas particularmente os produtos derivados do leite são de alta qualidade e por um preço bem acessível. Iogurtes, queijos, nós encontramos então uma ampla variedade dos mais diversos tipos e um preço muito em conta, inclusive fazendo a conversão do euro para o real. Em relação às contas das concessionárias, particularmente de água, luz e lá também o aquecimento é um serviço prestado, essas contas são anuais. O que nós pagamos por mês é uma estimativa mensal daquele valor do último ano. Se nós identificarmos uma variação grande, nós podemos solicitar que seja atualizado esse valor. Mas normalmente nós pagamos e ao final desse período é feito um ajuste de contas. Em relação aos serviços de telefonia, internet e TV, o funcionamento é um pouco diferente do que aqui no Brasil. Aqui nós estamos acostumados a receber, por exemplo, da NET, já um cabo que traz radiofrequência e estão conectados aos modems, inclusive ao modem que vai converter num sinal de rede, incluindo o Wi-Fi. Lá esse sinal já vem num modem banda larga, e inclusive o sinal da TV, que é conectado por um cabo de rede a um receptor e conversor de mídia. Em 2010 eu assinei um serviço com a internet de 50 mega, coisa que aqui no Brasil nós ainda estávamos caminhando para 10 mega, 20 mega no máximo, nós já tínhamos ali 50 mega com sinal de alta qualidade. A diferença é que para eu instalar esse serviço demorou mais de um mês. No Brasil nós conseguimos instalar esse serviço até no próprio dia, se nós ligarmos, se nós solicitarmos um atendimento prioritário. Eles não estão acostumados, então, que alguém não disponha de um serviço. A maior parte da população já é atendida e mesmo aquelas pessoas que solicitam por meio de uma mudança que não é tão comum, elas não se importam de esperar algum tempo para receber esse serviço. Assim que chegou esse serviço, ele foi instalado, realmente a qualidade, o funcionamento dele foi 100%. Eu me lembro que no período de um ano, somente uma vez deu problema no serviço. Esse defeito ocorreu num centro de distribuição externo da companhia, e quando eu solicitei o reparo, eles me informaram, após alguns dias, de que não seria possível reparar, porque aquele local estava com a porta congelada, e o técnico não tinha acesso, então, aos equipamentos para efetuar o reparo. Aí veio a nossa ideia aqui no Brasil, de que quando surge um problema, nós estamos acostumados a improvisar. Se fosse aqui, o pessoal ia jogar água quente, ia levar um secador de cabelo, ia fazer qualquer coisa, mas não esperaria derreter naturalmente, que não sabia qual era a previsão de melhoria do tempo. Mas após uma semana que eu fiquei sem o serviço, eles conseguiram então reparar esse sistema. Uma dificuldade grande que nós temos, além de instalar esse serviço, de solicitar a ligação do serviço, é mais difícil ainda para nós cancelarmos o serviço. Em 2002, quando eu estive pela primeira vez, eu solicitei o cancelamento na loja física e eles disseram, não, você deve solicitar isso por fax. Aí eu disse, ó, já estou aqui presente, como é que eu vou ir para casa para mandar um fax, que eu nem tenho fax? Se eu já estou aqui, já não é mais fácil? Ah, são as normas, então você nos mande um e-mail, que aí nós vamos efetuar então esse desligamento. Já 2011, como eu já era experiente, eu fui com mais antecedência, nós tínhamos outros recursos, os próprios aplicativos ou sites das companhias, então eu informei os últimos consumos e todas as datas para que no tempo devido eu pudesse cancelar os serviços antes de retornar ao Brasil. Em relação aos bancos, a primeira vez que eu estive lá, eu procurei um banco que ele funcionava em várias cidades. Eu já expliquei nos primeiros vídeos que eu comecei o curso de idiomas numa cidade e fiz o curso militar propriamente dito em outra. Não queria ter que encerrar uma conta e abrir uma conta no outro banco. Quando eu cheguei na outra cidade, fui procurar o banco, havia deixado uma parte de um dinheiro para comprar o carro, inclusive, no banco original, e só queria fazer a transferência, que eu já estava até com esse negócio para o carro agendado. E aí me informaram que, embora fosse o mesmo nome, eram como se fossem franquias, e aquela agência não tinha uma comunicação online com a outra. Tive que solicitar então, uma forma de transferência, encerramento da primeira conta e abrir uma nova conta nesse banco. Passados uns dias, o dinheiro ainda não tinha chegado. Quando eu questionei por que não tinha chegado, eles disseram que mandaram a solicitação
pelo correio. Perguntei se não podia ter mandado por fax, ou então por algum e-mail, alguma outra forma eletrônica e mais rápida. A atendente ficou me olhando e disse, eu podia ter feito, mas não me lembrei. Por conta disso, foi mais rápido eu transferir um dinheiro dos Estados Unidos, que nós, quando vamos para a missão no exterior, temos uma conta dos Estados Unidos, para a Alemanha, do que fazer essa transferência entre as próprias contas do mesmo banco na Alemanha. Aí a vantagem da experiência, quando fui pela segunda vez, eu me informei e descobri que o Postbanco, o Banco dos Correios, ele só considerava que havia apenas uma agência e todas as agências do Correio poderiam realizar qualquer operação relativa então, ao cliente de qualquer local, não havia necessidade de transferência. Quando fui encerrar a conta também foi bastante simples, eu coloquei por escrito tudo que deveria ser feito, deixei a conta aberta por mais um mês após o encerramento dessa minha missão e indiquei que o saldo remanescente deveria ser transferido para a minha conta nos Estados Unidos e eu fui orientado então a depois inutilizar o meu cartão alterno. Funcionou tudo bem, tudo corretamente, eu pude também utilizar esse cartão mesmo fora da Alemanha sem pagamento de nenhuma taxa em qualquer um dos países da zona do euro. Em relação aos restaurantes, assim como em outros locais públicos, o ambiente sempre ele é muito silencioso. Não há muitas conversas em voz alta, as pessoas normalmente vão lá apenas para se alimentar e ter um período de descanso, no máximo uma confraternização no âmbito da sua mesa. Nós já estamos acostumados a conversar mais alto, a fazermos bastante ruído, e isso incomoda o alemão de maneira geral. Uma vez nós estávamos numa pizzaria, o meu filho ainda era pequeno, estava jogando com um videogame portátil e fazia aqueles barulhos característicos. O pessoal numa outra mesa ao lado, um casal, já nem tão jovem assim, veio e solicitou que fosse desligado porque aquilo estava atrapalhando, que eles queriam ter um momento ali de sossego e poder fazer a sua refeição. Aí meu filho desligou o som e continuou jogando. Só que em um certo momento ele conseguiu passar de fase, ele deu aquela comemorada, ê! Voltaram mais uma vez solicitando que nós fizéssemos silêncio, que nós estávamos atrapalhando a refeição deles. Essa é uma característica que nós temos que entender, que nós temos então que saber como estar nesses locais quando nós estivermos na convivência de mais pessoas. Em relação ao cardápio, não é muito comum nós termos buffet livre, buffet por quilo, ou então rodízio. Você acha que rodízio, nem pensar. O normal é nós fazermos o pedido e já recebemos então esse prato completo pronto para o consumo. Bom, brincadeiras à parte da maneira como nós julgamos diferente a cultura alemã, nós tiramos esse primeiro ensinamento que nós que somos estrangeiros, nós que viemos de fora, não adianta chegarmos no local e queremos impor a nossa cultura, a nossa maneira de ver a vida, o mundo, para aquelas pessoas que já vivem dessa forma há muitos anos. Tudo isso é fruto de uma cultura, é fruto de muita experiência, é fruto da maneira como a sociedade foi se organizando no decorrer dos tempos. Uma outra oportunidade eu vou falar sobre um seminário que eu participei de competência intercultural, onde nós podemos entender muito bem este processo. Nós que chegamos de fora temos que nos integrar a esse modelo, a esse estilo, concordando ou não. E essa questão não acontece somente em outro país. Aqui no Brasil mesmo, nós muitas vezes, quando nos mudamos de cidade, nós enfrentamos uma nova realidade, entendemos uma cultura diferente, uma maneira distinta de se relacionar, os alimentos típicos, o linguajar, os dialetos, as gírias, seja como for, e nós que temos que entender como que aquilo funciona. Mesmo na mesma cidade, nós às vezes mudamos de um condomínio para outro, onde as normas são diferentes. Nós frequentamos clubes, igrejas, ambientes onde nós identificamos sempre que há necessidade dessa adaptação. Um erro muito comum que muitas pessoas sofrem ou acabam gerando muita controvérsia e depois até alguma oposição por parte de outras pessoas é quando ela se coloca no lugar de ser o dono do conhecimento, o dono do saber. Só a minha maneira está correta. E ele se refere às pessoas daquele ambiente, daquela instituição, como vocês.
Por que vocês fazem assim? Por que vocês não fazem desse jeito? Por que vocês chamam isso dessa forma? E se retira, se exclui daquele ambiente, daquele modelo, como se ele tivesse algo a ensinar. E normalmente é justamente o contrário. É essa pessoa que tem que aprender. Então tem que dizer, nós, como que se faz aqui? Como que nós vamos fazer dessa forma? Como nós vamos nos integrar? Comparando o funcionamento do comércio, dos serviços na Alemanha e no Brasil, nós podemos identificar muitas vantagens e desvantagens para cada um dos lados. Por exemplo, de uma maneira geral, a qualidade dos produtos na Alemanha é superior ao do Brasil e por um preço mais justo. Lá ele tem produtos de grande qualidade por um preço mais elevado, mas produtos de muito boa qualidade por um preço bem em conta. E normalmente no Brasil nós temos os produtos bem caros de qualidade e os produtos que são em conta são produtos de uma qualidade muito inferior, praticamente descartáveis. Ao mesmo tempo, em relação aos serviços, eles funcionam até melhor lá, normalmente com uma taxa pequena de interrupção. Eu não lembro também de nunca ter faltado luz ou água por onde eu estive, mas quando surge um problema, justamente por eles não estarem acostumados à solução desse problema, ou aquilo que foge à normalidade, da maneira como eles trabalham, também é mais difícil de ser resolvido, é mais difícil de ser contornado. Aí tem o grande destaque para o famoso jeitinho brasileiro. Nós resolvemos, nós não vamos nos conformar com alguma coisa que fugiu, nós já pensamos que sempre vai ter um problema e já estamos preparados sempre para o pior e vamos resolver e deixar o cliente satisfeito. Esse é um outro ponto, que esse foco no cliente aqui no Brasil é mais forte do que na Alemanha, onde o foco é no produto, na tarefa, no serviço propriamente dito. Talvez para a surpresa de muitos, eu considero que o nosso sistema bancário é muito melhor organizado, regulado, os serviços, inclusive pela internet banking ou por um aplicativo, aqui no Brasil eu considero mais avançados, mais funcionais, mais amigáveis, com mais possibilidades do que era realizado lá na Alemanha. E concluindo, para que nós possamos ser bem aceitos, bem recebidos, onde quer que nós estejamos, nós também temos que receber essas pessoas que vêm de fora, de outras culturas, outras realidades, com outras experiências, de uma maneira que ele se sinta também em casa e nós possamos ajudá-lo no seu processo de adaptação. E concluindo, como diz a palavra de Deus e o próprio Jesus, ele reiterou aquela regra áurea, aquilo que nós desejamos que os outros nos façam, nós também devemos fazer primeiramente a essas pessoas. Nós também queremos chegar a algum local, ser bem recebidos, orientados, que alguém nos auxilie na nossa adaptação, seja num país estrangeiro, numa outra cidade aqui no país, numa outra modalidade, num curso, numa escola, no nosso local de trabalho, numa igreja, em qualquer ponto que alguém nos auxilie nesse processo de adaptação. E da mesma forma, quando alguém vier de fora com uma outra visão, uma outra cultura, uma outra necessidade, que a gente esteja pronto, disposto também para passar as orientações necessárias e ajudá-lo então nesse processo, nessa adequação a um novo sistema, a uma nova forma de interação social. Obrigado e nós continuamos então no nosso próximo vídeo.